Para compreendermos a situação atual do mercado brasileiro de quadrinhos independentes, trazemos reflexões com personagens que fazem parte dessa história. Aqui você vai encontrar relatos e opiniões de quadrinistas, roteiristas, editores, entre outros profissionais que atuam na área. E, a partir das experiências vividas por cada um deles, este documentário busca observar a realidade imposta pelo mercado editorial brasileiro. Com o objetivo de trilhar caminhos alternativos, trazemos à luz do debate posições e opiniões distintas para que artistas possam enxergar outras possibilidades de levar a riqueza sociocultural dos quadrinhos a todos que têm interesse por essa arte. A ideia de botar Galícia em crowdfunding e não outros sistemas de distribuição e de distribuição mesmo de mercado é que num sistema tradicional, por exemplo, livraria, especialmente livraria no caso de quadrinhos ou banca de revista, o autor que fica lá 6 meses, ou 1 ano, 2 anos trabalhando, ele dedica tudo de si, porque senão não sai, não tem ninguém cobrando ele, E quando o produto está pronto, a editora faz o negócio, faz negócio com quem? Pega o teu livro, teu conteúdo, teu quadrinho e negocia com uma distribuidora e com o sistema de livrarias, Então, Fnac, Saraiva, Cultura, tudo. E aí contrata a distribuidora para fazer o teu quadrinho chegar em todo o Brasil, nessas grandes redes de livrarias. Para fazer isso, a editora cobra dinheiro, é justo, Ela está fazendo um trabalho, está fechando um negócio em tese com os teus interesses dos autores. Ela cobra lá entre 15% e 20%, pode cobrar um pouco mais, um pouco menos, mas normalmente é isso no Brasil. Então, do preço de capa, 15% vai ficar para a editora. Aí a distribuidora, que pega a tua graphic novel, o teu quadrinho e manda para Recife, para Brasília, para Mato Grosso, para o Rio Grande do Sul, ela cobra mais entre 15% e 30%, dependendo do acordo. Então, só aí já foi 30% do teu preço de capa. 30%, 40%, 50% do teu preço de capa. E aí ela põe os teus, põe os teus gibis, os teus quadrinhos nas livrarias. E aí as livrarias, elas ganham 50% do teu preço de capa. Então, quer dizer, a Livraria Cultura, Saraiva, Fnac, elas pegam, tu trabalhou durante 1 ano, 2 anos, aquilo lá, o teu quadrinho foi tu que fez, O teu quadrinho foi para lá. E aí, se ele custa R$50, R$25 fica com a Livraria Saraiva, com a Cultura e com a Fnac. Eu acho isso, para não dizer coisa pior, um acordo leonino, sabe? Eu acho que tu me dá tudo e eu te dou nada. E assim, sim, mas tu ganha 25%. Não ganha, porque tem que pagar o distribuidor e a editora. Então, no final, um quadrinista brasileiro fica com 10% a 15% da sua produção. Então, se eu vendia 50 pila, eu ganhei 5 pila por edição. Tirando alguém que publique pela Panini, que é a maior editora de quadrinhos do país, todo o resto do mercado é independente. Não existe mercado de grandes editoras fora da Panini. Ou seja, toda a produção de quadrinhos no Brasil hoje pode ser considerada independente. Não existe grandes grupos investindo em quadrinhos fora a Panini, que publica Marvel, DC e Maurício de Souza. O modelo de financiamento da produção cultural mundial está em crise, não só quadrinhos, televisão, rádio, mídia impressa. Os modelos de financiamento tradicionais estão em crise porque os modelos, até então, o modelo hegemônico ainda era, na verdade, mas isso está mudando. Ele é baseado em receita de advertising. Grana de empresas que anunciam, seja na Zero Hora, seja na PS, seja onde for. E é isso que financia a maior parte da produção. Inclusive as editoras, Bom, as editoras pode ser um pouco diferente, as editoras de literatura, porque tem lá as compras de governo, que também bancam uma boa parte, tem a questão da distribuição, da formação de público, mas quando a gente fala de revista, jornal, televisão, rádio, é tudo financiado pela grande publicidade. E o que a gente vê é que, assim, no mundo inteiro, a grana de publicidade, o bolo de dinheiro para a publicidade, ele não aumentou tanto quanto aumentou o bolo de pessoas para receber essa grana de publicidade. Esse fenômeno também é mundial, e isso acontece por quê? Porque a tecnologia tornou mais acessível tanto a compra de material quanto o aprendizado de técnicas. Então tem muito mais gente produzindo
tudo, né? O cenário independente de quadrinhos, assim, eu acho que a gente não pode cair naquela caricatura de que o cenário independente de quadrinhos é uma coisa isolada, né? O nosso cenário de arte, de uma forma geral, depende de uma série de fatores políticos e econômicos que são muito relevantes na vida de qualquer ramo de arte, sabe? Hoje, o cenário independente está ligado aos eventos da área de quadrinhos, da área de cultura pop. Eles estão ajudando o autor independente a montar um circuito de divulgação do seu material, né? Se ele não for a pessoa acomodada, que só está desenhando, espera os leitores chegarem até ele, né? Ele precisa ir até os leitores e fazer esse meeting, fazer esse encontro com o leitor, trocar ideia com ele, cativar ele e, consequentemente, ser responsável por ele. Agora, por exemplo, a gente foi lá na Comic Con, agora essa semana, Comic Con Experience, e o que eu vi, assim, vendendo bem mesmo, o cara que vendeu bem lá na área dos artistas, assim, era cara que tinha já uma carreira internacional, né? Trabalhava para a Marvel, DC e tinha um nome internacional forte, assim, ou no caso o Marcelo Quintanilha, que agora estourou na Europa, ou um ou outro, assim, que tu via muito pingado, que tu sabe que caras que estão há anos fazendo uma carreira na internet, né? Seja com blogs, seja com página no Facebook, que já tem um público fiel, mas que são caras que estão há 10 anos fazendo isso, para agora chegar e conseguir vender bem os livros deles. É curioso que um evento que nem esse, né, que é um evento gigante e tal, tem muita gente descendente independente e tal, que se associa ali e tal, para se projetar, mas na verdade está todo mundo ajudando, tipo, o cerne do evento Warner, Star Wars. Sim. Então, tipo, na verdade é cruel isso, né? A galera independente, na verdade, está ajudando a trazer gente para enriquecer mais ainda o universo Warner, o universo... não sei, agora fica difícil também de saber quem é que está trazendo quem, né? Sim. Mas tá todo mundo ali, né? Tá mas todo o cara mundo ali, independente continua lá, tipo, tá pagando a banca dele Sim. e tá ralando. Né? Sim. Essa lógica é cruel, né? Porque um evento milionário, né? Como a CCXP, pode ser qualquer outro, né? Mas é que vem essas grandes multinacionais que pagam muito dinheiro para o stand, né? Que é justo. E aí cobrar do artista que não consegue vender, né? Mesmo seja... Não é pouco, né? Na verdade, uma mesa é R$600. Né? Era R$700 uma mesa. Para a Warner não é nada, mas Sim. para a gente né? 600 é toda a venda, de repente, que o cara faz, né? Sim. Sem contar passagem, tudo isso. Isso é triste, né? E eu não vejo isso fazendo impacto no montante de dinheiro que está entrando, né? Poderia ser um carinho feito, né? Aqui no Brasil é complicado fazer quadrinhos. Tem muito preconceito, né? O pessoal olha assim, pode até ser um negócio de qualidade, mas é brasileiro, sabe? A gente depende de um público consumidor consciente do que ele está consumindo. Não que ele vá comprar porque é independente, mas que ele vá procurar olhar além do que está sendo dado para ele por quem tem interesse puramente econômico, sabe? Só da venda de livros é bem difícil mesmo. Eu, pelo menos, não consigo viver só da venda de livros, de quadrinhos. Cara, mesmo quem não é independente não tem como viver somente da sua produção. O que a pessoa precisa entender é que o fato de você desenhar quadrinhos ou de você ser um ilustrador não torna você um milionário, uma pessoa rica. Sucesso não é para desenhar para o exterior ou desenhar para uma editora aqui no Brasil. Sucesso é poder fazer o que gosta. Até a década de 80, nós tínhamos algumas editoras do Brasil que apostavam em quadrinhos de terror brasileiros, como a antiga editora VEC, que tinha as linhas Espectro, Sobrenatural, Pesadelo, lançava uma cópia do Tex, que era o Chat, também feita pelo Watson Portela, com o Wilde Portela. Então, até a década de 80, nós tínhamos algumas iniciativas de grandes editoras que tinham muitos quadrinhos em banca com produção nacional. E até com sucesso, né? O próprio Mad, que era uma revista importada, tinha muito material nacional dentro dela, às vezes com uma boa repercussão, melhor até do que o material importado, né? Mas, a partir do final da VEC e dessas outras editoras, praticamente o mercado acabou. Não teve mais. Nós tivemos o hiato do final dos anos 80 até os anos 2000 e alguma coisa, onde que a produção nacional ficou muito debilitada, vamos dizer assim. Não tinha como escoar. E a principal questão é o seguinte, a distribuição é muito difícil.
né? E sem esses mecanismos de financiamento coletivo, o artista não tinha muito como divulgar sua própria obra, né? Então, a partir da internet, do financiamento coletivo, da melhoria das condições de própria edição e publicação de quadrinhos, com você poder produzir seu quadrinho, escanear e mandar para a gráfica direto, sem ter que fazer fotolito e todo um processo artesanal que tinha antes, né? Isso facilitou muito um ressurgimento dos quadrinhos no Brasil. É um mercado que eu percebo está em ascensão, embora muitas vezes fique claro que ele está um pouco longe ainda da profissionalização. Nós temos muita gente boa produzindo, boas editoras, mas ainda há uma dificuldade, principalmente na parte de negócios, na parte empresarial, em termos de distribuição, também em termos de logística, na hora de vender, repassar os produtos. Mas em termos artísticos, eu diria que é um momento assim especial, com vários bons roteiristas e bons desenhistas trabalhando no ramo. E o que é bacana também é que é um mercado com muito companheirismo, né? As pessoas se ajudam tanto nos eventos quanto no dia a dia, uma editora ajuda a outra, ou artistas independentes ajudam artistas independentes. Então isso é a parte mais bacana assim, do meio. Tradicionalmente, inclusive falando de contrato, né, até a participação das empresas, do criador versus a estrutura de edição e distribuição, geralmente é tipo 90-10 ou 15, 85, né? No crowdfunding é o contrário. Super justo. Fica 85 com o criador, né? Por quê? Porque, claro, não existe o custo que existe, né, na distribuição, né, desse modelo mais tradicional. Desculpa, só uma parte. Esse custo, ele não é a realidade. Eu estou dizendo isso, tem números. Né? A gente faz 2 anos fazendo isso. Não existe. Nada justifica que uma livraria ganhe 50%. Isso é uma coisa assim, ó. É que isso, não tem justificativa. Ao meu ver, isso é legado da época em que a única forma de tu distribuir conteúdo era por livraria, entendeu? E aí então tinha, ou tu faz com a gente ou tu não faz. Então isso é um legado dessa época. E hoje, talvez, o que tem acontecido é que as vendas devem ter caído comparado ao que era, né? E claro, aí não tem margem que dê conta né, dessa queda de vendas. Né? Esse trabalho de fazer contatos, ele vai acontecer mesmo no crowdfunding, independentemente, essa é a própria rede que vai permitir que tu financie o teu trabalho. Inclusive, as editoras, elas vão estar de olho no trabalho, mas também na rede por trás daquele trabalho, do público. No final do dia, o que todo mundo quer? O público. Isso não é agora, isso não é com a internet, isso sempre foi assim. Então, acho que o que a gente vê hoje é uma crise no modelo de financiamento, né? Já vem de tempos, na verdade, e acho que isso não se aplica somente aos quadrinhos, né? Isso vem de muito antes. Assim. Pô, tem muita gente que tem público pra caramba e não consegue se manter, sabe? Então fica aquela coisa assim, ou eu melhoro meu trabalho ou eu me mantenho. E aí tu fica meio dividido assim, tá, o que eu faço? Eu tenho que sobreviver e eu tenho que melhorar meu trabalho também, né? Então, dentro desse modelo tradicional de indústria, isso é complicado. Eu acho que as coisas junto com a tecnologia, acho que as coisas estão mudando. Acho que a gente tem que tentar novas formas, né? De misturar jeitos de fazer a indústria, a tradicional com coisas novas, deixar a tradicional de lado de repente totalmente, tentar coisas novas, entende? Acho que já temos alternativas para isso, né? E tu acha que, por exemplo, crowdfunding ou esses patronatos, né, eles são uma possibilidade? Eu acho que são uma alternativa que já está acontecendo, né? Não é só uma... E eu acho que é porque ela possibilita, em vez de tu ter que fazer toda essa
ter que se vender, por exemplo, para essa indústria, né? Ter que ser chancelado, levar aquele selo da indústria, ó, você é um quadrinista de sucesso, porque é mais ou menos isso, sabe? Na cabeça das pessoas, quem está na Comic Con é um quadrinista show, né? Nada contra a Comic Con, acho que tem que ter Comic Con, tem que ter, quanto mais tiver, melhor. Mas eu acho que tu hackeia esse sistema, né? Tu hackeia esse sistema e aí tu não precisa mais dessa chancela. Tu pode entrar em contato com o teu público direto e ele pode te financiar. Então, tu acaba de ter que dar toda essa volta para receber essa grana. Então, tu já entra direto, o público já entra direto te financiando e tu já entrega o teu trabalho direto para o público, né? Acho que tu atalha bastante aí, né? Até talvez essa história do ter um público antes de tu ter feito, só ter lançado uma proposta, assim, também é delicado, né? Claro. Tu tem que ganhar um público que com o trabalho que tu ainda vai fazer. Sim. O cara, de repente, o cara já tem um histórico de publicar na internet, sei lá, as pessoas conhecem, é uma coisa, mas o cara que está querendo se lançar com isso, o cara vai ganhar esse público para... Se o autor ele é organizado, ele entende que ele está criando um produto e que ele não pode somente trabalhar na base da inspiração, ele precisa ter uma sistemática para produzir, porque quadrinhos é uma coisa que demanda tempo, e não somente produzir para si, mas produzir para o público e chegar a esse público, eu acredito que sim, ele possa viver dignamente, sabe? Mas daí eu, enfim, comecei a faculdade de música e comecei a pensar em novos modelos de negócio, já vinha com a ideia da recorrência desde 2010, 2011, já pensava, será que as pessoas vão conseguir viver de projetos no Catarse? E aí a gente pensou que, bom, nada impede que, sei lá, se coloque o custo do cachê da pessoa também, além do custo de viabilização do projeto. Né? Só que aí, tipo, passaram, naquele então, tinha passado 3, 4 anos e, tipo, as pessoas não estão vivendo disso, as pessoas estão financiando os projetos, que é muito legal, que é incrível, porque antes do crowdfunding, quais eram as alternativas? Era governo, edital, patrocínio e editor, entendeu? Então, pô, caralho, isso é fantástico, né? Mas e aí? Como é que se mantém, como é que a pessoa se mantém produzindo? Entendeu? E o crowdfunding do modelo Catarse não é excludente do recorrente. Não. Porque eu vejo isso, né? Quando o cara tem a grana fixa entrando, quando o projeto está pronto, é que ele vai para um crowdfunding. Não, eles são complementares. Assim, tem gente que vive só consegue viver de Catarse, mas muito pouco. Na verdade, o que eu vejo é que as pessoas conseguem financiar seus projetos e esses projetos de alguma forma geram outras coisas que de alguma forma... Foi um pouco que tu falou, né? Sim. Mas eu não vejo ninguém vivendo pouquíssima gente. Tem alguns, né? Muito pouco. Muito pouco mesmo. Eu ainda tenho muitas dúvidas, assim, sabe? Às vezes eu vejo, assim, algum entusiasmo no sentido, assim, que o quadrinho brasileiro está no seu auge e tudo. E até eu acho que pode ser que esteja, né? Mas não significa grande coisa no auge do mercado brasileiro, né? Não significa. Eu vejo que tem um interesse, eu acho que vejo que tem muita gente produzindo, mas, sei lá, quantos livros de quadrinho brasileiro tu sabe que realmente estouraram, que realmente vendem? Sim, que o cara consegue se manter como... Exatamente, esse cara tá ganhando 5, 10 mil reais de direitos autorais por mês. Ninguém, talvez lá, sei lá, o Moon e o Bar, juntando o que eles ganham no exterior, não sei o que, mas, sabe? É um caso, né? Então, eu acho que, claro, hoje em dia tem muita produção, até porque os meios de produção ficaram muito mais fáceis, né? Hoje em dia tu consegue imprimir, se tu quiser ir numa gráfica, tu consegue imprimir 10 livros com boa qualidade, tu imprime, né? Mas eu não vejo um mercado consolidado mesmo. O artista em si está preparadíssimo, o artista brasileiro é maravilhoso. Se você olhar o material aqui, é fantástico. Em todas as cons que estão tendo no Brasil, só um material foda, completamente diferenciado. Porque tem muita gente boa produzindo quadrinho no Brasil hoje, muita gente boa. Só que assim, para tiragens pequenas, para públicos menores. A gente atinge o público com a internet, é bacana isso. Agora ainda tem problemas na distribuição,
tem os gargalos das editoras, não são nem o pior problema, a distribuição é mais complicado. Você chegar numa livraria como independente, a livraria olha para você, não, para que eu vou vender você se eu posso vender o fulano de tal lá que é garantido, sabe? Então, esse enfrentamento que os independentes têm, que não é uma coisa que depende da qualidade do trabalho, é uma coisa que depende de uma série de acordos econômicos que os caras podem fazer e a gente não. Você acaba procurando outros grupos de leitores e outros mercados. Talvez essa dificuldade faça com que muitos dos autores de quadrinho independente também trabalhem em segmentos comerciais que utilizem do talento dele. Então, o sujeito trabalha numa produtora de vídeo como storyboarder ou como artista conceitual para desenvolver jogos independentes numa empresa de desenvolvimento de jogos, ou trabalha como ilustrador para mercado publicitário, animador, etc. e tal. Então, o cara acaba sendo multitarefa. E quando você olhar mesmo ali no fundo, o que ele quer é poder viver da arte dele, né? Então, só o fato dele não se acomodar e correr atrás já mostra bastante articulação por parte do autor. A gente tem muito mais ainda para evoluir, mas eu sou um otimista, acho que nós estamos numa ascendente. A impressão que eu tenho, uma impressão, não sei se é verdade, mas que o mercado editorial de quadrinhos brasileiro, ele é meio regido, menos regido pelos aspectos financeiros que pelo aspecto de paixão. Né? Não acho que ele, talvez nos anos 70 tenha sido mais sustentável, ou menos insustentável, talvez. Mas, quer dizer, tu está publicando, tu está dizendo aqui como editor, né? É legal, entra uma grana assim, mas na prática é para pagar o próximo. Quer dizer, é um movimento talvez mais sustentado por amor, né? Paixão, realmente, né? E, bom, isso é uma provocação. Aí, o que parte daí, se isso é verdade ou não, vocês vão me dizer qual a opinião de vocês, mas se isso tem algum fundo de verdade, né, tem um próximo passo. Se parte, se é construído disso, né, talvez seja a hora de começar a perceber que o próprio movimento independente tem que se pautar menos por as outras coisas que ele já nasce fora. Né, que esses comprometimentos de mercado que na prática não dão o resultado, né, que se propõe a dar e que muitas vezes nos atrapalham a produção. Quer dizer, eu queria fazer isso, mas estou fazendo isso aqui, porque isso aqui então vai dar aquela graninha, que no final também não dá. Então essa é a provocação. Eu entendo que isso é um pouco um legado dessa era pré-internet, onde sim a distribuição de tudo que era produzido acontecia uma via física, né? E, bom, as editoras tinham um papel importante, elas conseguiam ganhar dinheiro graças a isso. Muito parecido com o que acontece no mercado de discos, de música. Né? Tinha a questão da reprodutibilidade técnica daquela obra, que era condicionada ao meio, né? E com a internet a gente quebra isso, né? Vira virtualmente limitada, né? A produção daquela obra. Então tem um modelo de monetização que mingua, né, com essa mudança. Só que a galera ainda está naquele paradigma de, né, que em algum momento foi sustentável para alguns poucos que conseguiam ser editados e para algumas editoras que conseguiam criar uma boa rede de distribuição, se associar com o distribuidor, enfim, né? Mas quem conseguia de alguma forma entrar nesse mercado que girava. Um dos objetivos principais do artista independente é conseguir se sustentar a partir de sua arte. As alternativas que estão se apresentando com a internet trazem possibilidades muito interessantes para o desenvolvimento da arte independente. Muitos artistas estão deixando de trabalhar com as editoras para trabalhar com financiamento coletivo, onde o retorno é mais rápido e mais direto, porque no trabalho com editora, em geral, o artista recebe no máximo 10% do preço de capa. No financiamento coletivo, o artista pode ter esse retorno total, cobrindo seus custos, e a diferença seria lucro, né? Ou seja, nesse caso, o artista faz o próprio papel de editora, mas é também um processo com muitas dificuldades, porque tirando a quantidade de exemplares que são financiados ali dentro do Catarse ou do Quicante, qual seja a ferramenta, ainda tem todo um processo, se quiser ir além daquilo, que é muito difícil,
E aí, nesse caso ainda, a editora tradicional é o ideal, pelo menos no meu ponto de vista. Estou botando a Galícia em crowdfunding. Poderia ser sobre vias normais, que é o grande sistema de distribuição. Como é que funciona? Tem o preço de capa, que vai para né, que é o valor que todo mundo vai comprar, e aí 15% mais ou menos vai para a editora. 15% mais ou menos, pode ser mais ou menos, vai para a distribuidora, que vai levar o teu quadrinho para as livrarias, por exemplo, no Brasil. E aí tem o sistema de livrarias, que é onde a gente vai vender provavelmente. E para vender essa coisa, né, tão complexa e complicada, as livrarias nos cobram 50%. Então, tem 15 mais 15 mais 50, 80%. Numa boa negociação, o que sobra, os 20%, né, fica para os autores. Como a maioria das editoras deveria pelo menos, né, conseguir fazer a impressão, desses 20 ficam só 10%, né, para o autor. Esse é o normal hoje, 10 a 15% para o autor. Então, se eu vender a 50 pila, né, em Pernambuco, né, a Galícia, eu vou receber R$5. Não é possível que o artista, que o quadrinista, se coloque nessa posição conscientemente. Inconscientemente, eu até respeito, tudo bem. Eu não estava vendo, mas os caras estão roubando da gente, porque não vale. Não vale. Se tu vendeu a R$50, tu tem que ficar com a parte significativa desse dinheiro. E a livraria que não faz nada, eles nem compram, é consignado. Né? Então, se eles não venderem, não tem risco nenhum, a distribuidora compra de volta. Quer dizer, e aí só eu que não ganho, só o autor. Então, eu não concordo com isso. Por que eu vou aceitar que esses players todos ganhem dinheiro sobre um trabalho que eu fiquei 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo? É justo que ganhe, mas não é justo que o autor ganhe 10% e todo o resto da cadeia, todos ganham mais que ele. Isso não é justo. Eu tenho uma percepção, uma intuição ali que o uso de ferramentas recorrentes como o Apoia-se, ele exige do autor só uma mudança na sua maneira de ver a sua carreira. Porque o que eu vejo absolutamente não são críticas, são movimentos diferentes que podem até estar juntos. Sim. Mas quando eu vejo os meninos na FIC ou na Comic Con, eles estão criando e pensando muito em projeto realmente, né? Então se aposta muito, e eu fui empresário faz anos na indústria de games, e aí os caras apostam no projeto, faz o game, faz o quadrinho, e isso, cara, praticamente está fadado financeiramente, tem outras questões, financeiramente é um fracasso. Né? Por quê? Porque aquilo não se sustenta, o projeto ele acabou ali. Agora, no mecenato, parece que exige do autor que é uma outra postura, quer dizer, seria um autor, continuarei sendo quando esse projeto acabar. Né? Então, tu está trabalhando a tua imagem, né? A tua imagem como produtor tem isso, né? E não o projeto. Também, que é importante ter. Né? Também o projeto. A gente usa uma metáfora no Apoia-se que assim, o produto final, o projeto, ele é a ponta do iceberg. Né? Ele é o que as pessoas veem como fruto de um trabalho que às vezes leva meses, quiçá anos. Né? Então as pessoas veem lá a pontinha que está fora d'água. Né? Tem todo um iceberg por baixo que ele existe. Entendeu? Ele vai ter que ser feito. De alguma forma vai ter que ser financiado. Né? Então é meio que trazer essa parte do iceberg que está submersa para fora. Né? E assim, historicamente, o que acontece? A gente vê uma produção cultural baseada em advertising, que, ok, beleza, modelo válido, nada contra, ou ele não está relacionado à natureza daquilo que está sendo feito. Né? Então, você financiar com a grande uma empresa que quer acesso à imagem, ok. Mas no final do dia, a empresa está de olho no público, que aquele criador está conseguindo mobilizar, né? Chamar atenção em torno do seu trabalho. É isso que a empresa quer. Né? E o quadrinista se mobiliza historicamente muito pouco público, né? Isso porque as nossas tiragens, né, são por natureza muito limitadas, né? Mas é isso que sempre viabilizou, né? Porque nenhuma história vai. É isso que esse paradoxo que tem que, né, acho que pensar nele, assim, que é isso que as editoras buscam, né? As editoras querem vender, né? Todo mundo quer vender e vende quem vai ter público, vende quem tem algo interessante para mostrar.
Assim, no momento, não é o suficiente ainda para que eu largue o meu trabalho tradicional. Assim, eu chamo de trabalho tradicional porque é carteira assinada, você pega uma condição para ir, para voltar para casa, então é um trabalho tradicional. Eu estou trabalhando para isso, para essa produção me sustente. Mas eu recebo sim alguma coisa. Então eu meio que divido a minha renda com ilustrações muito mais internacionais, né, porque no Brasil quase não tem muito para isso, e com a geologia, né? Então a geologia é aquela minha fonte fixa, né, que eu tenho, me garante, e a ilustração é tipo o meu escape, é o que eu realmente gosto de fazer, mas que ainda não dá retorno suficiente para eu largar as outras coisas. Ainda não vem 100%. Eu ainda trabalho um pouco, agora estou trabalhando freelancer em casa com parte de design, gráfico, alguma coisa assim, relacionada mais à mídia social e tal, para conseguir custear essa parte de desenvolvimento. Já está começando a ter um retorno legal, assim, tá ligado? Estou conseguindo ver, tipo, resposta do pessoal que está acompanhando os trabalhos na fanpage, alguma coisa assim, então, tipo, eu sei que eu ainda estou no início da carreira, sabe? Mas acho que já está começando a ter um retorno legal. Eu tenho feito trabalho muito como freelancer e a produção de quadrinhos, por enquanto, está em crescimento, sabe, da minha parte. Mas a ideia é que ela, em algum momento, seja a fonte primária, sabe? Por enquanto, ela ainda está sendo um apoio, não é a primária em si. Hoje ainda é difícil. Mas eu sei de autores que já conseguem. Por exemplo, o Fábio Koala, que faz o site Mentirinhas. Ele tem loja. O Carlos Ruas, que faz um sábado qualquer. O cara tem loja, ele vende pelúcia. Por quê? Esses caras sacaram, beleza, eu estou produzindo para a internet, como é que eu vou ganhar dinheiro? Eles foram buscar lá no passado. O Maurício começou a ganhar dinheiro quando ele fez merchandising, cara. Aí sai o extrato de tomate elefante, começa a ter boneco, isso vai reverter para o gibi, que vai reverter para novos produtos, e uma máquina começa a ser girada. Então hoje, é claro que a maioria dos artistas independentes tem que fazer freela, tem que ter emprego fixo. Hoje a maioria, por quê? Porque não dá para viver só de quadrinho independente ainda aqui, a maioria, mas já tem gente que vive. A questão, a gente está falando um pouco dos encontros, os encontros foram importantes, né, eu acho, né, na formação desses contatos dessa rede toda, né? Mas vejo, eu não sei qual é a visão de vocês, mas eu enxergo hoje os grandes eventos, que são os poucos que marcam realmente, né? A CCXP, ou a de Curitiba, ou a FIC mesmo, elas estão ficando, a FIC é uma exceção, mas elas estão ficando cada vez mais caras e mais difíceis para o independente, né? E junto a isso, parece que hoje há uma necessidade, como tinha antes, do independente, do autor que precisava estar nas livrarias, que a gente conversava antes, né? Precisava estar nas livrarias, agora ele também precisa estar nesses eventos. Mas mesmo que eles não dão dinheiro. Um quadrinho brasileiro se explode, é um sucesso absoluto, ela vai vender 10 mil exemplares, por exemplo, em livraria, que é um sucesso absurdo, né? Dando um exemplo. Agora, um romance brasileiro da Paula Pimenta, por exemplo, um livro brasileiro da Paula Pimenta se explode, não vende 10 mil, vende 100 mil, 200 mil. A própria Batalha do Apocalipse, que explodiu, já passou dos 100 mil vendidos. Então, o que acontece? Com isso, o custo de produzir uma obra de 48 páginas de quadrinhos ou lançar um romance de 250 páginas é o mesmo custo praticamente. Só que o potencial de vendas de um quadrinho hoje no Brasil, ele é muito menor que o potencial de vendas de um romance. Então o que acontece? Todas as grandes editoras brasileiras praticamente não investem em quadrinhos. Então praticamente isso deixa todo o mercado de quadrinhos como indie. Um quadrinista que faça uma tiragem de 1000 do quadrinho dele, não tem como ele sobreviver com essa tiragem de 1000. Né? O que ele gastou para produzir aquele quadrinho não vai retornar em termos de venda com a tiragem, mesmo que ele venda tudo, né? Se ele vender tudo, ainda mesmo assim não valeu o tempo que ele gastou para produzir aquele quadrinho.